Opa, tudo bem? Meu nome é Henrique e no vídeo de hoje eu vou conversar sobre um conceito bastante errado que a gente tem sobre procrastinação, porque a gente é criado desde pequeno sempre pensando em dois lados opostos, a preguiça de um lado e a motivação do outro. Então a gente é criado desde que a gente começou a ir para a escola e tudo mais, que a gente não pode ser preguiçoso e que para a gente conseguir fazer o que a gente quer, para a gente conseguir chegar onde a gente precisa parar de ser preguiçoso e aí o oposto disso, né, o oposto de ser preguiçoso é ser motivado. E aí quando a gente chega na vida adulta, né, quando a gente chega principalmente no mercado de trabalho, que a gente percebe que é totalmente diferente do colégio, a gente fica caçando esse tipo de motivação o tempo todo, né? Como que a gente pode ser motivado o tempo todo? Inclusive, se você procurar no YouTube vídeo motivacional, tem uma tonelada de vídeo motivacional e essas toneladas têm milhões e milhões de visualizações. Porque realmente a gente fica procurando formas e motivos, né? Motivos para ser motivado. E isso está errado, na verdade. Claro, é bacana quando você está motivado para fazer alguma coisa, se você sentir a motivação aparecendo, é interessante você agir de acordo, porque para aproveitar que ela está ali, a gente sabe que a motivação, a gente não controla quando a gente vai se sentir motivado ou não, e quando ela vem, é um pico que a gente não sabe quanto tempo vai demorar, quanto tempo ela vai ficar ali. A gente pode ficar motivado por uma hora, a gente pode ficar motivado por uma semana, é muito raro ficar motivado por um mês direto. Mas enfim, é basicamente isso que a gente faz quando a gente fica adulto. A gente fica caçando coisas, caçando vídeos na internet ou caçando formas de motivar. Porque a gente sabe que o oposto é ser preguiçoso e a gente foi criado acreditando que se a gente quiser conseguir as coisas, a gente precisa parar de ser preguiçoso. No final de 2018, um time de pesquisadores liberou um estudo muito bacana, um resultado do estudo muito bacana, porque eles pegaram pessoas que responderam um questionário, né? Pessoas que são procrastinadoras e pessoas que não são procrastinadores. Claro, as que não são, elas na verdade elas não existem, né? Todo mundo é procrastinador. Mas são pessoas que conseguem fazer o que tem que ser feito, pelo menos na maior parte do tempo. E pessoas que são extremamente procrastinadoras, que não conseguem fazer quase nada o tempo todo. Ou seja, tentou escolher os dois extremos o máximo que pôde. E aí eles deram várias tarefas para essas pessoas, né, para esse grupo de pessoas, e fizeram scanners do cérebro das pessoas antes, durante e depois, para ver o que acontecia no cérebro dessas pessoas, né, que hoje a gente tem essas máquinas que conseguem meio que gravar e tirar foto do seu cérebro e ele consegue mostrar não só a imagem do cérebro, mas quando o seu cérebro pensa em alguma coisa ou quando você faz alguma coisa, ele meio que ativa uma determinada região e outra região e outra região, e essa máquina consegue identificar, captar em imagem essas regiões sendo ativadas, né? Que quando você lê os estudos, eles falam, as imagens brilham, né? Então, uma determinada, se você pensa na pessoa que você gosta, uma determinada parte do seu cérebro brilha. Quando você pensa em alguma comida que você gosta, uma outra parte do seu cérebro brilha. Quando você pensa no futuro, outra parte do cérebro brilha e tudo mais. E os pesquisadores, aos pouquinhos, eles vão determinando ali, mapeando que área do cérebro é responsável pelo quê. E até hoje eles já conseguiram mapear muita coisa, porque essa é uma tecnologia que não é necessariamente nova. E em 2018, um time de pesquisadores juntou esses dois grupos, né, de pessoas que procrastinam muito e pessoas que não procrastinam muito, porque como eu disse, não existe quem não procrastina. E aí eles deram algumas tarefas para essas pessoas e tiraram fotos do cérebro dessas pessoas com a máquina à medida que eles iam fazendo, então antes, durante e depois. Foram, se eu não me engano, acho que 270 pessoas que participaram desse estudo. E hoje esse estudo é super conhecido para as pessoas que trabalham, estudam com neurociência e psicologia, essas coisas assim, porque o resultado foi muito bacana. Eles conseguiram descobrir duas coisas muito importantes. A primeira delas é que as pessoas que são procrastinadoras com mais frequência, né, aqueles mais procrastinadores de todos, eles têm a amígdala mais volumosa do que as pessoas que não são procrastinadoras. A amígdala, caso você não saiba, é uma parte do seu cérebro, uma parte super primitiva do seu cérebro. Foi uma das primeiras partes do cérebro a ser desenvolvidas. E nela que fica aquela resposta de lutar ou correr. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Que quando acontece alguma coisa, alguma situação que é percebida pelo seu cérebro como uma ameaça, o seu cérebro na hora ele ativa essa parte e aí você decide muito rápido, muito rápido, se você vai lutar ou se você vai fugir. Tem uma terceira decisão também que é paralisar, mas eu não vou entrar nesse ponto agora. Vamos ficar só no ponto de lutar ou fugir.
É quando você perde toda a sua capacidade racional e fica basicamente um instinto animal, né, de lutar ou fugir. Nesse caso, os procrastinadores, o que eles descobriram é que os procrastinadores têm a amígdala maior, têm um volume de neurônios maior. Ou seja, quando a amígdala é ativada, ela sequestra o cérebro. Eles inclusive utilizam esse tipo de termo mesmo, que é de sequestro, né? O sequestro da amígdala, que eles chamam inclusive, que é quando o cérebro todo vira refém do que a amígdala decide o que tem que ser feito. Ou seja, as pessoas procrastinadoras têm a amígdala um pouco maior, então ela é ativada com mais frequência e com maior facilidade, e quando ela ativa também, ela domina melhor o cérebro do que os não procrastinadores. E aí, lógico, fica naquela batalha entre racionalidade e emoção, e quem procrastina, geralmente a emoção é muito mais forte do que quem não procrastina. O que isso acontece? Como você tem aquela resposta de luta ou fuga, por exemplo, você pensa em ir para academia. Se você pensa em ir para academia, se você tiver um sentimento negativo em relação à academia, qualquer tipo de emoção negativa em relação à academia, o seu cérebro vai mandar essa emoção negativa para a amígdala e a amígdala vai decidir o que vai ser feito. Geralmente a amígdala ela ou luta ou foge. Como você não tem como lutar contra a academia, você foge. E nesse caso, essa fuga vem nesse modelo de procrastinação. Então você evita ir para academia ou foge da academia o máximo que você puder. E quando você foge da academia, ou quando você foge de qualquer tarefa que você tem que fazer quando você procrastina, você se sente super bem na hora, né? No futuro você não vai se sentir super bem, mas na hora você se sente super bem, porque a amígdala conseguiu o que queria, que era te manter vivo. Então, ou você luta para se manter vivo, ou você foge para se manter vivo. Claro que ir para academia não é uma ameaça de verdade, e você não vai morrer indo para academia. Mas a sua amígdala, como ela é totalmente irracional, ela não sabe disso. E como ela tomou conta do seu cérebro, ela manda você fugir, e você foge, que é uma beleza. Então, é a mesma coisa com dieta, né? Você fala que segunda-feira você vai começar a sua dieta, e aí quando chega na segunda-feira, você faz de tudo para não começar, né? Você evita, você vai fazer outra coisa, e no final do dia você arranja um monte de justificativa para não ter ido e tudo mais. É a mesma coisa, é a sua amígdala ali fugindo e lutando praticamente ao mesmo tempo, te dando justificativas por que você não fez o que você gostaria de ter feito. Um segundo ponto que eu falei que eles descobriram que existe uma outra parte do cérebro, que a amígdala é responsável por esse sistema de luta ou fuga, e existe uma outra parte do cérebro que é mais responsável pela parte de autorregulação e autocontrole, né? Regulação emocional e autocontrole. Ou seja, você já deve ter ouvido falar aquele clichê, né, que todo mundo sente medo de fazer, todo mundo sente medo. A coragem não é a ausência do medo, né? As pessoas corajosas simplesmente sentem o medo e agem mesmo assim. É isso. É quando você tem um autocontrole, né, e uma autorregulação melhor do que outras pessoas. Tem algumas pessoas que não conseguem ter um autocontrole tão forte e aí eles sucumbem com a emoção. Outras pessoas conseguem, então elas sentem medo, mas elas fazem mesmo assim. Então a procrastinação para essas pessoas funciona dessa forma. Mesmo ele tendo alguma emoção negativa em relação a ir para academia, ele consegue ir mesmo assim, ele dá um jeito de ir mesmo assim, porque essa parte de autocontrole também é bem forte. Nesse estudo, os pesquisadores descobriram que as pessoas que procrastinam muito, eles não têm um link muito forte entre essas duas partes do cérebro. Porque existe um link entre eles, né? Entre a parte amígdala e a parte mais de autocontrole. E as pessoas que são procrastinadoras têm um link mais fraco. Ou seja, a amígdala toma conta ela é maior, então ela toma conta com mais facilidade e não tem alguém para brigar com a amígdala, não tem tanta força assim. As pessoas que não procrastinam tanto já têm esse link mais forte, então eles conseguem ter um autocontrole maior. Mesmo tendo medo, mesmo a amígdala despertando algum medo, essa pessoa consegue fazer o que tem que ser feito. Um outro ponto importante também sobre a amígdala é que quando você começa a pensar, quando você tem alguma situação de ameaça, né, e a amígdala toma conta do cérebro, ela sequestra o cérebro, a amígdala também não consegue pensar em nada em longo prazo, ela não tem essa capacidade. A amígdala ela é totalmente imediatista, então ela quer fugir da ameaça exatamente agora. E aí isso inibe da gente conseguir pensar no longo prazo. É por isso que em situações de medo, ou por exemplo, ou até mesmo a questão da dieta, né? Você jurou que ia começar na segunda-feira, e na segunda-feira você fica inventando desculpas para não começar, você não consegue pensar nessa segunda-feira quais são os benefícios a longo prazo que você teria se você começasse. Porque a sua amígdala tomou conta do seu cérebro e aí você não consegue pensar a longo prazo.
E aí todas as suas ações, elas são voltadas para curto prazo, né? Para o imediatismo. Então, qual que é o objetivo imediato de ficar vivo, né? Ou você luta ou você foge. Você não pensa no futuro, você pensa só no agora. E como eu disse, quando você pensa no agora, você se sente super bem quando você foge, porque missão cumprida, né? O objetivo era manter você vivo, você fugiu, você tá vivo, missão cumprida. Então você se sente bem naquele exato momento. Mas depois que a amígdala libera o controle do cérebro, aí você volta a ter aquela parte mais racional voltando a ter o controle de novo. Aí você começa a se sentir mal, porque você fala, putz, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. E aí você faz uma promessa pro futuro, aquela de que segunda-feira eu vou começar a dieta, ou segunda-feira eu vou pra academia e tudo mais. E você não vai quando chega lá na época. Enfim, então é importante você ter isso em mente, que a procrastinação ela é só um sintoma. Se você está procrastinando algumas coisas, ou se você é um procrastinador de carteirinha, né? Porque tem pessoas que procrastinam muito e tem pessoas que não procrastinam tanto assim. Mas se você procrastina muito, saiba que esse é um sintoma, isso não é a causa. A causa é uma coisa muito mais profunda em você mesmo. Na maioria das vezes é um medo enraizado que você tem. E a sua amígdala toma conta do seu cérebro e ou você luta ou você foge. Como a maioria das coisas que você tem para fazer hoje não envolve coisa física em questão de lutar, então o seu cérebro foge, que aí ele procrastina para poder se sentir bem e te manter vivo. Ou seja, não tem nada a ver com preguiça, né? Porque por definição a preguiça ela é quando você propositalmente não quer fazer o trabalho ou propositalmente você não quer usar a sua energia. Essa é a preguiça. Mas quando você procrastina, você quer fazer alguma coisa, você quer começar a sua dieta, você quer começar a ir para academia, você quer escrever aquele artigo, você quer fazer aquela coisa e tudo mais, mas você não consegue achar forças internas o suficiente para conseguir fazer e você não sabe por quê. Então agora você sabe por quê. É lógico que, mesmo saindo desse estudo, os pesquisadores deixaram bem claro que mesmo que quem procrastina muito tem a amígdala um pouco maior e tem um link entre a amígdala e a parte do cérebro do autocontrole mais fraca, isso não é justificativa para você não conseguir mudar. Pode ser que a mudança para você seja um pouco mais difícil ou um pouco mais dolorosa, mas é possível sim você conseguir evitar a procrastinação e conseguir fazer o que você tem que fazer. Então lembra que por baixo disso, na verdade, por baixo da sua procrastinação, a procrastinação é só o sintoma, né? Só o nível do mar ali. Então, quando você mergulha, você consegue ver a superfície. E a superfície é o medo. E lógico, tem vários tipos de medo, várias formas de sentir medo, e você tem que identificar qual é o medo que você tem em relação àquela tarefa específica, ou àquela atividade específica que você está procrastinando. Por exemplo, uma delas muito comum em ambiente de trabalho é a síndrome do impostor. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a síndrome do impostor é quando você acha que você não é bom o suficiente para aquilo que você está fazendo. Por mais que outras pessoas falem para você que você é bom o suficiente e que você é capaz de fazer aquela tarefa, você faz, mas você fica com medo, porque você acha que você não é bom o suficiente e que as pessoas vão descobrir que você não é bom o suficiente, que você vai ser ridicularizado e etc e tal. Então esse é a síndrome do impostor. Esse é só um exemplo de medo que vem de uma forma muito específica, mas que também é um gatilho para você deixar de fazer o que você tem que fazer e que acaba fazendo você procrastinar. Então lembra que o que te impede aqui não é preguiça, não é uma questão de preguiça ou motivação, ou sempre um ou outro, né? Não é aquele negócio preto no branco, se você não está motivado você está preguiçoso, etc. É uma questão de medo. Então você tem que descobrir quais são os seus medos para você combater cada um deles.